Essa é a nossa segunda aula sobre a questão agrária, em que hoje nós vamos abordar sobre a estrutura fundiária brasileira, tendo aqui praticamente 6 tópicos importantes. Para entendermos a problemática da estrutura fundiária brasileira e como ela se envolve na questão agrária, temos que entender que a alta concentração de terras no Brasil ela é extremamente preocupante, pois ela é uma expressão da desigualdade social e enraizada na história do Brasil, tendo diversas consequências, como aumento da criminalidade, aumento da desigualdade urbana, aumento da precarização da vida e assim por diante. Se terem uma ideia dessa problemática, grandes propriedades somam apenas 0,91% do total de estabelecimentos rurais brasileiros, mas concentram 45% de toda a área rural do país. Já estabelecimentos com áreas inferiores a 10 hectares representam mais de 47% do total de estabelecimentos do país, e elas ocupam apenas 2,3% da área total. Ou seja, nós temos uma grande diferença de como seria representado isso. Se pensarmos nessa Constituição, nós teríamos o seguinte, imaginando que isso seria o Brasil, em que nós teríamos um pedaço pequenas propriedades desse lado direito, enquanto o lado esquerdo seria já uma grande propriedade. Isso mostra como o Brasil é extremamente desigual. E qual o fator mais preocupante? Que geralmente nessas grandes propriedades nós temos o avanço do desmatamento em muitas regiões. E é evidente isso torna-se um perigo para que realmente o Brasil consiga a preservação ambiental e tenha riscos para o ecossistema brasileiro. Na aula passada, nós chegamos a ver esses dois mapas, em que o lado esquerdo mostra a modernização do Brasil, destacando essas áreas mais em verde, onde mais ocorreu a modernização da Revolução Verde. Essas áreas é onde nós temos a expansão do agronegócio, em que nós temos também as commodities, como grande produção, como a soja. Mas vimos também que a soja ela vem avançando nessas regiões. E justamente esse é um ponto muito importante a entender, que à medida que avança esses grandes empreendimentos da agricultura, começa também a surgir o que a gente fala de conflitos pela terra, e justamente envolvendo interesses de indígenas e quilombolas da região contra os interesses econômicos, que aí envolve a mineração, envolve a indústria madeireira, envolve o ruralista e assim por diante. A estrutura fundiária é um modo de organização do espaço agrário através da distribuição das propriedades rurais, sendo em 3 tipos: a pequena propriedade, a média e a grande propriedade. Conforme nós vemos aqui nesse gráfico do lado direito, nós temos a pequena propriedade tendo 50% de representação no espaço, enquanto 5% apenas é das médias propriedades e o restante são as grandes propriedades. Por conta dessa concentração de terras dessas grandes propriedades, nós temos então um problema gravíssimo, que é, de um lado, a concentração fundiária e a questão agrária, que envolve a reforma agrária. O que seria a reforma agrária? É uma distribuição das terras públicas ou improdutivas. Isso seria uma forma de quebrar essa desigualdade social brasileira. O problema é que justamente os poderes que estão envolvidos nesse processo de reforma agrária, eles são extremamente burocráticos e presos a uma elite brasileira. E essa elite justamente acaba impedindo que haja esse processo de reforma agrária e que se mantenha então esse status quo, essa forma que nós temos essa organização. Aqui nesse gráfico nós vamos mostrar a evolução da concentração da propriedade da terra no Brasil, sendo que nós temos aqui um minifúndio, que seria uma propriedade extremamente pequena,
além daquela recomendada para que haja uma reprodução social e econômica, ou seja, podendo ser aqueles pequenos lotes, pequenas terras, né, de sítios, por exemplo, que acabam tendo em algumas regiões. Esse minifúndio é justamente uma forma de especulação imobiliária, assim como o latifúndio, que seria o seu antagonismo, né? Seria a grande propriedade que se torna-se improdutivo. E o minifúndio também corre o risco de ser improdutivo, o que não gera um desenvolvimento. Olhando aqui, nós temos que em 2003 a quantidade de minifúndios por hectares era um número alto, comparado aos demais. Quando nós vimos que a pequena propriedade ela está limitada, e a média menor ainda, e a grande sendo bem pequena em quantidade de hectares. Já em 2010, repare como evoluiu o minifúndio. A pequena propriedade ainda continua bem tímida, a média também, e a grande propriedade que aumentou um pouquinho. Lembrando que esses dados mostram o quê? Que justamente nós temos uma quantidade maior de pequenos estabelecimentos, enquanto a sua participação por área é insignificante. Elas chegam a ter mais ou menos 2,5% da sua representação na área. Já os grandes estabelecimentos, com mais de 1.000 hectares, ocupam quase metade da área rural, tendo praticamente, então, 45% de ocupação da área. Ou seja, há muita gente com pouca terra e muita terra com pouca gente. E essa é uma sentença que melhor resume a concentração fundiária. E quando nós falamos entre agricultura familiar e não familiar, sendo que a não familiar está relacionada então com empresas e com agronegócio, e a agricultura familiar geralmente é atribuída ao que nós veremos as pequenas propriedades. Em relação a não familiar, que é o agronegócio, reparem que eles são responsáveis por 16% dos estabelecimentos, tendo 76% da área ocupada, tendo 26% da representação da ocupação, ou seja, de quem trabalha na área rural, e sendo responsável por 66% das receitas obtidas, ou seja, do quanto recebe financeiramente, vamos dizer, é um valor de 66% desse total. E os demais nós temos aqui, então, para contrastar que a agricultura familiar ela acaba tendo uma grande quantidade de estabelecimentos, ou seja, em quantidade e números de propriedades. Contudo, lembrando que ela não tem a mesma representação na área ocupada do Brasil, sendo apenas 24% representado. Enquanto a agricultura familiar, ela emprega muito mais, ela consegue então ter uma ocupação econômica maior. Mas olhem que a receita obtida pela agricultura familiar ela é bem menor do que quando comparada com o agronegócio. Portanto, isso é um dilema. Reparem que a agricultura familiar e não familiar tem um grande contraste e também está relacionado com essa questão da estrutura fundiária. E se olharmos o que a agricultura familiar produz, nós temos então a mandioca, 80%, o feijão com 70%, o milho com 46%, o café com 38%, o arroz com 34%, o trigo 21% e soja 16%. Lembrando que soja e arroz também são produzidos pelo agronegócio. Só que justamente esses dados aqui mostram que a agricultura familiar também produz esses, né? Sendo que alguns aí estão mais vinculados até um mercado interno mais dinâmico e mais participativo. Contudo, reparamos que os alimentos básicos são produzidos
pela agricultura familiar. Tendo aqui o caso da mandioca, feijão, milho, por exemplo, são os cultivos que nós temos. E sem falar também das hortaliças, entre outras. Portanto, quem traz alimento é a agricultura familiar. O agronegócio ele exporta seus produtos e geralmente são produtos básicos para serem transformados em outras coisas. Portanto, há muita discussão sobre realmente se o agro é pop, o agro é tech, se o agro é tudo isso que falam. Em relação também às regiões do Brasil, a região sul ela tem a estrutura fundiária mais bem distribuída no país. E se nós olharmos aqui no mapa, vemos justamente que a região sul do Brasil ela acaba tendo uma parcela com lavouras, produção para alimentos, mas também tendo algumas regiões para pastagens, que é em vermelho. Isso tem a ver com a parte histórica, né? Uma vez já mencionado, que tem a ver com a colonização por imigrantes europeus e uma distribuição de terras que acabou ocorrendo na região através desses processos de colonização. A região nordeste do Brasil, em contraste, ela tem uma forte concentração de terras, isso em decorrência do Brasil colonial, que levou à monocultura da cana-de-açúcar e do cacau. E se a gente olhar no mapa, nós veremos o quê? Que a região nordeste, boa parte dela está ligada a pastagens e uma pequena parte em lavouras. E por fim, a região centro-oeste brasileira, que é a região tradicional da concentração de terras e tem por sua base a pecuária extensiva e a expansão da agricultura de soja, milho e algodão, sendo responsável por produzir 42% da safra brasileira de grãos. E olhando no mapa, vemos que o centro-oeste está mergulhado na pastagem, né, na área mais vermelha. Isso, então, é um resumo sobre essa estrutura fundiária brasileira. E como começou a origem da concentração de terras no Brasil? Precisamos, então, olhar o Brasil colonial, vendo que as capitanias hereditárias, e lembrando que hereditária é porque passava do pai para o filho, tendo, portanto, a herança. Muita gente que tinha disponibilidade, então, de ocupar as 15 capitanias que eram disponíveis no Brasil, para que facilitasse, então, a administração e a ocupação desse território para Portugal. E nessas regiões foram muito mais produzida cana-de-açúcar. E lembrando que, embora o território das capitanias eram extensos, eles se limitavam ao litoral brasileiro. E a cana-de-açúcar vai ficar restrita à zona da mata nordestina. Depois das capitanias hereditárias, nós tivemos as cismarias, que eram tamanhos definidos pela capacidade de produção. Isso é, se ali na região ela tivesse um número muito alto de escravos, então eles suponham que poderia produzir muito mais. Afinal, era a mão de obra escrava que era a base da produção nessa época do Brasil colonial. De 1530 até 1822, quando ocorre a independência política brasileira, a única forma de posse da terra era feita através das sesmarias, que era concedido pela coroa portuguesa. Quando surge a independência política brasileira, acaba as sesmarias e ficamos sem uma forma específica de posse. Então, se a pessoa pegasse uma terra, ele poderia então dizer que era dela. Contudo, surgirá a Lei de Terras de 1850, em que ela vai acabar alterando essa forma de posse. Será feita mediante a compra da terra depois. Até meados do século XIX, grande parte da província de São Paulo ainda não havia sido ocupada. Em 1850, a Lei de Terras determinou o registro obrigatório das posses. As não registradas foram devolvidas ao Estado. São as terras devolutas.
Essa lei estimulou a falsificação de documentos na corrida por terras. Começava a grilagem no Brasil. Ou seja, essa lei de terras ela vai obrigar que as pessoas que quiserem ter acesso à terra a partir de 1950 pela compra ou pela herança. O Estado vai dizer o seguinte: as pessoas que tiverem acesso à terra antes dessa lei de 1950, eles vão ter que mostrar um documento que garanta a posse dessa terra. E todas as terras que não teriam donos, não teriam então esse registro, seriam chamadas de terras devolutas, que seriam terras do Estado, então. E aí muitas pessoas que não tinham o acesso a essas terras e não queriam comprá-las, começaram um processo de falsificação dos documentos de posse para tentar não passar que tenham que pagá-la. E esse processo foi chamado de grilagem, que justamente utilizava um grilo, guardando esse grilo dentro de uma gaveta, junta com um documento falso, em que tinha às vezes uma assinatura falsa, nomes falsos, documentos falsos, de informações sobre a propriedade, e junto o grilo com esse documento, ele fazia então que o documento ficasse numa cor amarelada. E a ideia disso era fazer com que o papel parecesse velho, dando uma ideia de autêntico, uma ideia então de que é correto o documento, mostrando que ele já havia ocupado essa terra antes de 1850. Bom, o acesso à terra por compra ou herança, além do processo de grilagem, ele vai restringir o acesso às pessoas que tenham condições financeiras, ou seja, a elite ou essa parcela aí que fazia grilagem, que também envolvia grande parte da elite, mas também de pessoas que não tinham condições financeiras. E essa lei de terras ela veio em um momento que calhou com outras leis, ou seja, eles estavam tudo relacionados. Nesse mesmo ano, houve a Lei Eusébio de Queiroz, cuja lei ela vai proibir o tráfico negreiro, ele vai proibir os tráficos de escravos no Brasil. Mas isso não está proibindo a escravidão no Brasil, ele só está limitando. O Brasil ele foi um dos últimos países a ter a lei da abolição. O Brasil só chegou a ter a abolição em 1888, e muitos outros países já tinham abolido a escravidão, principalmente na América Latina. E justamente a elite sabia que uma hora ia chegar esse processo de abolição, só que fizeram então processos para tentar impedir isso e dificultar que os ex-escravos tivessem acesso, uma vez que agora, com a proibição da escravidão, os ex-escravos ficaram sem acesso à terra, pois eles não tinham dinheiro e não tinham então como ter a compra. E lembrando que a lei de terras, então, vai obrigar todo mundo que tem uma posse da terra, ou seja, que tem um registro. Em 1963, no Brasil, ocorre a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que é um conjunto de leis trabalhistas para o trabalhador no campo. Lembrando que no Brasil, o trabalhador urbano já tinha a sua CLT em 1943, mas ela não abrangiu justamente os trabalhadores rurais. Esse estatuto ele tem um grande problema, pois ele acabou então fazendo com que a proteção trabalhista tivesse então encarecimento da mão de obra desse trabalhador no campo. E aí muitas pessoas nesse momento estavam também tendo o processo da Revolução Verde, ou seja, da modernização do campo. E essa Revolução Verde, então, foi uma alternativa ao proprietário de terra a contratar funcionários. Ele preferiu, então, investir em máquinas. E isso levou, então, ao desemprego rural. Então, uma proteção trabalhista saiu pela culatra, justamente porque acabou levando ao desemprego rural. E lembrando que esse desemprego rural leva ao processo de êxodo rural.
ou seja, a grande saída de pessoas do campo para a cidade, que vai ter seu auge nos anos 70. Em 64, aconteceu o chamado Estatuto da Terra. Isso aqui, lembrando que foi durante o governo militar brasileiro. O Estatuto da Terra foi a criação de determinadas leis específicas, como, por exemplo, o módulo rural, o que seria, então, considerado aquilo necessário para a reprodução, digamos, social no campo, determinando, então, o que seria uma pequena propriedade e aquilo que seria, então, necessário para a pessoa ter para viver. E também determinando que é minifúndio, entre outros aspectos da estrutura fundiária. E também definiu as bases jurídicas para a realização da reforma agrária. Mas ela não tinha sido pela ditadura militar, que tentava afastar a ideia daquelas reformas de base do Jango, incluindo a reforma agrária? Sim, só que a ideia da ditadura militar foi tentar justamente ter uma aproximação da sociedade e esvaziar os movimentos de reforma agrária. Ou seja, a ideia deles era evitar os conflitos entre os setores mais populares e o governo militar. Bom, isso aqui não é de minha autoria, mas achei muito interessante esse esquema em que mostra o Estatuto da Terra, em que mostra que vai ter uns projetos de colonização na Amazônia, nesse começo, 64, e essa região nordeste, lembrando que ela tem uma explosão demográfica, e a ideia era aliviar as tensões sociais na região, fazendo com que muitas pessoas então vão, digamos, ocupar terras na Amazônia. Contudo, esse processo de colonização ela vai ser um fracasso, porque muitos desse processo de reforma agrária da ditadura vão ser reformas, digamos, à margem da rodovia. E isso vai ser, então, um poder muito complicado, pois as pessoas não vão ter condições financeiras, não vão ter praticamente um grande incentivo. Essa colonização na Amazônia só vai ter 6 mil famílias, e justamente vai ser um ponto muito limitado. E no governo Médici, em 73, avança grupos industriais e financeiros na Amazônia, que levam à expulsão dos poceiros e índios nas regiões, aumentando mais ainda a tensão e os conflitos sociais na região. Se o Estatuto da Terra não conseguiu realmente realizar a reforma agrária, isso vai alterar com a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, cuja Constituição é também chamada de Constituição Cidadã por ter em seu corpo diversos direitos fundamentais, como, por exemplo, o artigo 3º, que destaca os objetivos do Brasil, colocando como uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento regional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Assim como no artigo 6º, também temos as informações dos importantes direitos sociais. E com a reforma agrária no artigo 184, que veremos a seguir. No artigo 184 diz que compete ao governo federal desapropriar, ou seja, transformar aquela propriedade em uma propriedade para a reforma agrária, através de imóveis rurais que não estejam cumprindo a sua função social. O que é a função social e quais são as características mais importantes da reforma agrária que levam muitos alunos a terem dúvidas? Vamos ver a seguir, então, algumas informações também da Constituição Federal sobre esse tema. Que terras que não podem ser desapropriadas? No artigo 185 diz que não se pode desapropriar terras que sejam de pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra. Então, se ele tiver duas propriedades e for pequena e média, aí ela pode virar sim para a reforma agrária. E as terras produtivas também
não podem ser retiradas para ser tratadas para a reforma agrária. O que é função social da terra? Segundo o artigo 186, a função social é quando a propriedade rural atende, simultaneamente, os critérios estabelecidos aqui, como aproveitamento racional adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, tendo também observância e respeito às relações de trabalho e que a exploração favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. E as terras devolutas? No artigo 188, diz que as terras públicas e as terras devolutas, elas serão destinadas à política agrária e Plano Nacional de Reforma Agrária. É importante esclarecer que aquelas pessoas que fizeram a grilagem, que pegaram então essas terras que eram devolutas, pois falsificaram documentos, eles devem ter suas terras também transformadas em terras de reforma agrária. Quem recebe a terra pela reforma agrária é dono dela? O artigo 189 diz que os beneficiários dessas terras feitas pela reforma agrária receberão apenas os títulos de domínio ou de concessão de uso, ou seja, eles não são donos da terra. Portanto, quem recebe a terra pela reforma agrária não pode vender terras. Isso também está registrado aqui, dizendo que são essas terras inegociáveis por 10 anos. Mesmo com a Constituição Federal a favor de realizar uma reforma agrária, não é tão fácil assim a luta pela reforma, ou seja, por essa distribuição de terras. Vejamos agora como é o processo de luta pela terra, que envolve principalmente os movimentos sociais. Os movimentos sociais que vão citar, eles principalmente têm um ponto em comum, a chamada reforma agrária. A reforma agrária é uma ideia de distribuição de terras do qual nós consideramos aquelas que não cumprem a sua função social. Isso daria então para pessoas que não têm condições de comprar uma terra, e são pessoas então consideradas sem terras. Para ser uma pessoa que receba essas terras, ela precisa estar cadastrada em um registro dos órgãos públicos que fiscalizam isso, que é o caso do INCRA, que é o do governo federal, e dos governos estaduais. No caso de São Paulo, temos o ITESP. Bom, para entendermos um pouco sobre a história dos movimentos sociais, é importante esclarecer alguns, tendo aqui o primeiro, chamado as Ligas Camponesas, que surgiram em 1945. Mas é interessante destacar que o nome Ligas Camponesas não era como realmente esse movimento social se chamava. O nome que eles chamavam era Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Esse nome Ligas Camponesas ele foi instituído por jornalistas que acabaram abreviando o nome, resumindo ele nessas palavras, mas não uma forma positiva. A ideia era fazer com que as pessoas tivessem medos. Afinal, o termo camponês ele associa a revoluções. Então, essa sociedade agrícola que tinha uma base pela reforma agrária, mas também por melhorias no trabalho, foi apelidada então de forma negativa como Ligas Camponesas. Porém, o termo foi muito bem aceito por esse movimento social, que acabou então aderindo a esse nome e gostando, justamente por mostrar que os camponeses, historicamente, são extremamente revolucionários. Aqui na imagem nós temos o Francisco Julião, que foi um dos líderes desse movimento social, que tinha como principal bandeira realmente a reforma agrária, mas também pedia melhores condições de trabalho
tem umas principais críticas esse movimento social com a questão de que a população pobre desses camponeses não tinham condições de pagar pelo enterro. E muitos então começaram a reivindicar melhorias. O Partido Comunista Brasileiro também fez parte da articulação desse movimento social, tendo inclusive uma grande participação desse movimento, e por isso que muitos acabaram levando esse temor. Um outro fato importante destacar é que a palavra reforma agrária ela é muito atribuída a grandes revoluções sociais. E geralmente nessas revoluções socialistas, a reforma agrária é uma das primeiras medidas feitas, só que é evidente, ela é feita em um movimento mais abrupto, é um movimento mais radical, em que eles tiram à força as terras e podendo até ter conflitos com os proprietários da terra. Já no caso do Brasil, com essa reforma agrária que ele propôs com a Constituição de 88, ela faz isso de uma forma mais lenta e de uma forma acordada justamente com um conjunto de leis. Aqui nessa imagem nós temos aqui a bandeira da Liga e os símbolos de trabalho, né, que são utilizados para protestar e mostrar que eles são trabalhadores camponeses. Só que muitos acreditam que isso são sinais de violência. E não é à toa que sempre as notícias das ligas camponesas eram retratadas nas páginas policiais. Em 64, quando nós temos a ditadura militar brasileira, surge a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Essa confederação existe até hoje e foi uma espécie de uma articulação sindical tentando proteger justamente os trabalhadores rurais. E é nesse momento que vem também o Estatuto da Terra por pressão desses movimentos sociais e a ditadura tentando, é evidente, silenciar esses movimentos sociais. No caso das ligas camponesas, as lideranças como Francisco Julião, por exemplo, elas vão ser perseguidas e presas e praticamente vão silenciar os movimentos sociais. Mas durante a ditadura, o importante movimento, que seria mais uma pastoral da terra, chamada CPT, Comissão Pastoral da Terra, vai conseguir, através da sua ideia de teologia da libertação, que é uma corrente do pensamento religioso, de uma ideia de promover justiça social. E ela, por justamente estar ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, esse órgão ele não vai sofrer a censura da ditadura militar, e muito menos a perseguição. E nesse sentido, ele consegue então articular os movimentos sociais, levando então a organização de movimento social que conheceremos nos anos 80, chamado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, criado em 1984, depois de uma organização de uma assembleia que leva à criação desse movimento na cidade de Cascavel, no Paraná. E essa aqui é a imagem que nós temos justamente da formação do MST. O MST é um importante movimento social em que ele se organiza primeiramente pela reforma agrária, pelas relações da luta pela terra, mas que eles começaram a desenvolver e também a ampliar as suas políticas, tendo também uma compreensão de que existe uma luta na terra também. Não é quando recebe a reforma agrária que acaba o drama desse movimento social. E justamente eles acabam levando o seu pensamento a expandir a vários horizontes.
Geralmente, o MST ele busca pressionar os órgãos públicos para acelerar a reforma agrária. E para ocorrer isso, eles realizam uma ocupação de terra. Geralmente, essas terras elas têm que estar associadas à possibilidade de realizar uma reforma agrária. Por isso, são propriedades grandes, latifúndios, geralmente improdutivos, ou terras griladas, ou seja, aquelas terras devolutas que foram falsificadas documentos e adquiridas de forma ilegal. E assim o MST ele vai ocupar essa terra com grande número de pessoas. Quando ele ocupa a terra, ele acaba realizando então um acampamento, que seria algo temporário, tendo condições com lona e sem qualquer condições, digamos, de uma saúde digna, né, digamos assim. Sendo que água, esgoto, por exemplo, é tudo feito de forma temporária. O problema é que tem muita gente que ocupou algumas terras e esperam que a justiça brasileira faça então um processo desse acampamento em uma terra pela reforma agrária, que se chama assentamento. Existe muito acampamento que é temporário, mas está praticamente há 30, 20 anos de existência. E as pessoas acabam, então, tendo que se virar, tendo que trabalhar na cidade e voltar para esse acampamento para tentar pressionar. Geralmente, as pessoas que participam do acampamento, eles ganham preferência nesse cadastro de terras e acabam recebendo, então, de antemão já essa terra que será feita pela reforma agrária. Depois do acampamento e sendo aprovado a reforma agrária, ou seja, a desapropriação da terra, é realizado o assentamento. Aí o assentamento ele vai ter uma política diferente. Geralmente, muitos assentamentos que são organizados pelo MST, como nesse caso que nós estamos vendo, ou eles são organizados pelo município ou pelo estado. Isso depende de cada um. Existe muita gente que generaliza ao ver um assentamento rural e acha que tudo é dos movimentos sociais. E não é. Ele pode ser de pessoas que nem participaram de ocupação de terras, porque eles ganharam essa terra por conta do cadastro deles, que depende de uma série de fatores, né? Principalmente idade, pobreza e também pela região e assim por diante. Aqui nós temos um gráfico mostrando a quantidade de famílias assentadas e a quantidade de famílias em ocupações de terras durante os governos, no final da ditadura militar, e pegando o processo de redemocratização com Sarney e chegando até o Lula. Vejam que justamente nós temos aqui na imagem a indicação de que há muitas famílias assentadas entre 79 e 87, sendo que boa parte dessas pessoas foram nesse processo de colonização na Amazônia. Enquanto 88 em diante começa esse processo já com a criação do MST em 84, com a ocupação de terra. Vejam como a ocupação de terras, que é em vermelho, vai aumentar a cada ano. E justamente essas ocupações de terras vão levar ao processo de criação dos assentamentos. Então, nós podemos associar que as ocupações de terras vão servir para o acesso à terra. É uma forma de acelerar e pressionar então os órgãos públicos para que haja então a desapropriação de terras improdutivas e griladas. E reparem que os anos 90 foi muito intenso, com várias ocupações de terras, e muitas dessas ocupações de terras foram marcadas justamente com a violência e com a morte de muitos sem terras e de outras pessoas também envolvidas. Outra coisa importante entender é que existe ainda essa pressão
O governo Lula, por exemplo, o primeiro que mostra que ele também sofre muitas ocupações de terras e não realiza tantos assentamentos assim. E também, atualmente, com a Dilma, houve também poucos, né, não houve nenhum, na verdade, processo de criação de assentamentos, e desde então, com o impeachment da Dilma, não houve praticamente nenhum projeto de reforma agrária sendo feito, o que evidencia que o Brasil está cada vez menos pensando nesses direitos básicos da sociedade. E uma das marcas da luta pela terra é, sem sombra de dúvida, os conflitos que são realizados, que marcam aqui então episódios enormes de violência. E essa violência vem por conta de um conflito, que veio principalmente de uma organização em prol dos latifundiários, chamada União Democrática Ruralista. Nessa imagem não são essas pessoas da UDR, mas são pessoas que foram contratadas pela UDR para proteger as suas propriedades de terras. No início dos anos 90, quando havia muita ocupação, a UDR chegou a financiar esses grupos armados para proteção de suas terras. E quando o sem terra invadisse essa propriedade, eles chegavam atirando e matando. A UDR chegou a ser até retirada, sendo desintegrada e sendo proibida de organização, sendo posteriormente, digamos assim, organizada uma nova UDR e um novo modelo que não financia mais esse tipo de ações, pelo menos não descaradamente, uma vez que também sabemos noticiários que ainda continuam sim tendo alguns capangas contratados, mas isso hoje em menor número. Mas a UDR, ela então representa esses latifundiários que vão ter esse conflito com o MST principalmente. É importante ressaltar que o MST é apenas um desses milhares de movimentos sociais que existem. Existem mais de 180 movimentos que lutam pela terra, e vários movimentos foram dissidentes do MST, ou seja, eles separaram, eles acabaram não concordando com as políticas do movimento e acabaram então criando seus próprios movimentos. E hoje temos inúmeros movimentos sociais. E temos 3 charges que registram bem esses conflitos fundiários e o quanto que ele é violento. Temos aqui um ruralista, ou como devemos chamar eles mais corretamente, de latifundiários, com uma arma e o sangue jorrado. E aqui um monte de sinal da cruz, escrito camponeses mortos. Aqui nós vemos uma outra imagem de um ruralista dizendo que reforma agrária nas terras dele nunca, e ele demarcando aqui o Brasil. E essa outra imagem mostrando que o latifúndio, o Ministério Público, a Brigada Militar, todos apontando a arma ao sem terra. Enfim, isso não são imagens para registrar o quanto é drástico esses problemas. E o Brasil é conhecido mundialmente como um dos países que mais tem violência no campo. E a nossa região, chamada de Pontal do Paranapanema, que justamente pega essa ponta de São Paulo, tendo o encontro do Rio Paraná com o Rio Paranapanema, é uma região que teve muitas terras griladas, tendo na nossa história figuras extremamente importantes, como Manuel Goulart, por exemplo, Marcondes, são grileiros. E entre outros milhares que a gente conhece também no nosso dia a dia. Lembrando que nós tivemos aí um prefeito que barrou a MST no interior de São Paulo, aqui na nossa cidade de Presidente Prudente, que é o Agripino Lima. E nesse noticiário ele lembra uma das polêmicas que ele acabou barrando uma manifestação do MST para chegar na cidade. E muitos acabaram elogiando, acharam isso muito bom. E aqui na nossa região do Pontal, era muito comum essas cenas que a gente viu. Esses capangas armados foi na nossa região. E temos aqui
a informação, né, de que o presidente da União Democrática Ruralista, né, disse que não recomenda que armem as pessoas, mas que acabava encontrando, né, tendo pessoas usando então diversos tipos de arma. E o mais interessante aqui desse capanga dizendo assim: o líder, a ordem é baixar o cano caso sem terras invadam a fazenda. E nesse então cenário que aqui nós temos em 2003, mostra muito bem as polêmicas que nossa região tem de conflitos pela terra. Para ter uma ideia, vamos olhar um pouco mais a violência contra os camponeses e trabalhadores rurais, tendo aqui nesse lado esquerdo o número de assassinatos entre 86 e 2006. Repare então a quantidade que tem de assassinatos nessa região, que pega justamente o Pará, é uma região que tem a mineração como grande força motriz na economia, tendo também essa região muitas terras indígenas e tendo diversos problemas. Aqui temos dados de ameaças de morte. Vejam também que o número ele até aumenta a mais que os assassinatos, tendo várias regiões com um grande número de ameaças. E esse número também ele aumenta quando a gente vê as tentativas de assassinato no mesmo período, destacando que a nossa região aqui do Pontal do Paranapanema também está destacado como milhares de tentativas de assassinato. E um desses casos mais impactantes que nós tivemos, de milhares dessas violências, foi o chamado Massacre do Eldorado do Carajás, que ocorreu no dia 17 de abril de 1996. Conforme aqui está o trecho, cerca de 1,5 mil pessoas estavam acampadas na curva do S, na rodovia, na BR, em Eldorado dos Carajás, em forma de protesto. O objetivo deles era marchar até a capital Belém e conseguir a desapropriação da fazenda Macaxeira, ocupada por 3,5 mil famílias sem terras. A caminhada, que tinha começado no dia 10 de abril, foi parada com sangue em um ataque da polícia militar que ficou mundialmente conhecido como o Massacre dos Carajás. Um total de 155 policiais militares estiveram envolvidos na operação, que deixou 21 camponeses mortos, 19 no local e outros 2 que faleceram no hospital. E aqui nós temos então os números destacando a perversidade de que a ideia era 5 escolhidos previamente e 10 mortos a sangue frio. E essas são as imagens do pós-massacre do Eldorado dos Carajás, tendo aqui o sepultamento e enterro das 19 vítimas que morreram no local. E isso é uma cena, infelizmente, que é muito comum no Brasil. E esse não foi o único ato de violência contra sem terras. E dos 155 policiais que participaram, somente 2 acabaram sendo punidos e cumprem a pena em liberdade. É bem complexo isso, que o Brasil tem um número muito grande de assassinatos e isso, infelizmente, é muito comum até os dias atuais. Nessa notícia de 2015, diz que uma aeronave caiu em uma ocupação da MST. Mas o que isso tem a ver com a violência? Aqui tem a informação de que a pessoa diz aqui que garante que o local da ocupação foi bombardeado por 2 aviões por cerca de 1 hora. Estávamos no assentamento quando de repente 2 aviões começaram a sobrevoar aqui, soltando bomba em cima das barracas, e foi uma tensão danada durante quase 1 hora. Quando um dos aviões caiu, o outro foi embora. Para vocês terem uma ideia, recentemente nós tivemos um ato de violência
ligado a pessoas de algumas empresas que destruíram a lavoura do MST. E geralmente os noticiários são as notícias em que o MST destrói algumas empresas, como isso é muito noticiado. Contudo, no dia 4 de julho, a empresa destruiu a lavoura, ou seja, os alimentos do MST, que eram destinados à doação de alimentos na pandemia. Então, nesse momento de quarentena, um movimento social que está fazendo atos e ações de ajuda à população tiveram, infelizmente, a sua lavoura destruídas, cuja destruição tem a ver com a usina Sabaralco, conforme tem essa notícia da UOL. Outro assunto importante é entender sobre o dilema da questão agrária entre o desenvolvimento econômico e a questão social. Existe uma expansão da fronteira agrícola, da produção que vem com a base do agronegócio, que vem avançando desde o período colonial, contudo ganhando muita força nos anos 60, quando avança do sul do Brasil para o centro-oeste. Nós já tínhamos visto isso, que é aquela territorialização da soja, quando a soja, então, ela vem dessa região do sul do Brasil e vem avançando para essas regiões mais ao centro-oeste, e atualmente esse avanço ultrapassou essa região centro-oeste e veio alcançando o sul e leste da Amazônia, fazendo o que nós chamamos de arco do desmatamento. Essa é a nova fronteira agrícola. E também a região do Mato Piba, em que nós vamos falar, mas a região que pega justamente os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E vestibulando-os fiquem espertos com uma variação do termo do agronegócio, chamada de agrohidronegócio, em que esse hidro tem a ver com a água. A grande discussão que vem se tendo é que justamente o agronegócio ele está avançando sobre regiões em que tenham, por exemplo, grandes reservas de água em lençol subterrâneo e aquífero, como no caso nós temos aqui na região que pega a região de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte norte do Paraná, Goiás e Mato Grosso, temos aqui o alcance do aquífero Guarani. E muitas dessas terras estão utilizando então em cima desse aquífero, pegando essa água, que é um recurso para todos, e sendo usada para a produção de cana-de-açúcar. E aí, boa parte dessa produção de cana-de-açúcar, lembre-se que elas vão ser exportadas. E assim, ela vai sendo
uma mercadoria comoditizada e acabam então tirando nossa água e levando para outros locais. Não só nessa região do agronegócio, tem outros locais que têm grande concentração da produção de agrocombustíveis, ou seja, dos biocombustíveis, em que são feitos aí através da cana-de-açúcar e tem como utilidade a produção do álcool. A região de São Paulo, por exemplo, ela é muito comum, principalmente no nosso oeste paulista, também pega o norte do Paraná, a zona da Mata Nordestina, o Triângulo Mineiro, a zona da Mata Mineira e a região de Campos, no norte do Rio de Janeiro, são muito comuns em ter a produção de cana-de-açúcar. E uma coisa importante é lembrar que a produção do agrocombustível ele acaba sendo então uma alternativa à produção de alimentos, em que a gente tem então uma produção de mercadorias versus a produção de alimentos. Lembrando que quem faz alimentos são justamente a agricultura familiar. Já o agronegócio, ela produz muito mais mercadorias que vão ser comoditizadas e exportadas. E lembrando que um dos grandes problemas que nós temos em relação à questão da cana-de-açúcar é sobre o processo do corte de cana, em que estão tendo vários problemas relacionados às boias frias. Em São Paulo, 90% da produção é colhida por conta de mão de obra mecanizada, mas isso depende da região, né? Lembrando que boa parte da produção de cana-açúcar ainda tem, de forma ilegal, os boias frias contratados. Em regiões próximas aos grandes centros urbanos, tem que ter a produção, a colheita mecanizada. Contudo, fora de São Paulo e em outras regiões, ainda há muitos boias frias. Isso acaba sendo um dos grandes problemas. Afinal, é uma forma de precarização do trabalho. E por fim, nós temos o último assunto, que é sobre o poder da bancada ruralista. A bancada ruralista é formada por deputados federais e senadores que têm a defesa dos interesses dos latifundiários. Na verdade, eles são propriamente os latifundiários que defendem o seu interesse. Mas também há algumas pessoas ligadas a empresários do agronegócio. Mas, enfim, eles são parte da bancada do Congresso brasileiro que defendem principalmente as ideias do agronegócio. Tendo um caso, por exemplo, embora nem sempre é só o agronegócio, mas o interesse dos empresariados, que 257 parlamentares, a bancada ruralista, que é uma das maiores que nós temos, declara o apoio à reforma da Previdência. E lembrando que muitos setores populares consideram a reforma da Previdência extremamente prejudicial à classe pobre. Já para a classe elite, ela é considerada como benéfica. E é evidente, a bancada ruralista tem um grande peso nas decisões. Outro exemplo seria a pressão que teve a bancada ruralista com o novo Código Florestal, que foi realizado em 2012. Esse novo Código Florestal ele exercia uma flexibilização das leis ambientais, permitindo então menor fiscalização, entre outras, e tem o total relação de interesse dos ruralistas, ou seja, dos latifundiários, como nós chamamos. E para vocês terem uma ideia desse tamanho, nós temos aqui essa informação desse mapa das telas parlamentares, sendo que a maioria desses parlamentares ocupam fazendas na Amazônia e no Mato Piba, nessa região que acabamos de falando de importante. E lembrando que na região da Amazônia nós temos também as informações dessa fronteira agrícola. Então, a maioria dessa bancada ruralista, eles também são fazendeiros e estão lucrando cada vez mais quando
acabam flexibilizando as leis trabalhistas. O site deolhonosruralistas.com.br registra todas as informações sobre essa bancada ruralista. Tem vários destaques e matérias bem interessantes que vale a pena vocês conhecerem. Inclusive aqui você acaba tendo, na parte da política, a ideia sobre essa bancada ruralista e tendo a noção sobre alguns projetos, como esse aqui, que o relator do projeto que ataca direitos trabalhistas coleciona terras na Amazônia, e entre outros. O nome dessa bancada ruralista tem até um nome de organização, que se chama Frente Parlamentar da Agropecuária. Lembrando também que quando existem aprovações do agrotóxico, por exemplo, elas são feitas justamente com esse apoio dos parlamentares da bancada ruralista. E por fim, nós encerramos essa aula sobre a questão agrária. Esse é um assunto muito importante e vale muito a pena estudar, pois é um dos assuntos que mais caem nos vestibulares. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais!